Maravilha. Maravilha. Boa noite. Boa noite. Eu queria apresentar um pouquinho a gente nessa primeira live do Polaroides Literárias. Isso. Nossa ideia é voltar aqui toda sexta-feira para falar de alguma coisa de livros, de literatura, né? E a gente escolheu como primeiro tema a Clarice Lispector. Eu sou o Thales Guaraci, autor de livros de história, romances históricos. O último é o Anita, que fala sobre Anita Garibaldi, publicado pela Record, editor. E tenho aqui comigo o prazer de receber aqui e estar junto com a Beatriz Aquino, que é atriz, escritora também, tem 4 livros publicados, né, 2 romances, Apneia, tem um livro, o NB, tem um livro de crônicas, que é A Savana e Eu, e tem o Caligrafia Selvagem, que eu vou mostrar para vocês aqui, está na minha mão. Recomendo a todos a leitura. E eu, viu, Beatriz, que eu me lembro que contei, tem pelo menos 3 referências a Clarice, somente neste livro, que, Tem, aliás, é tem. a única pessoa nomeada, né? É a única E pessoa, sim. é a única Sim. pessoa nomeada no livro, né? Então, eu já te considero uma especialista e que depois queria te fazer algumas perguntas sobre a Sim. influência da Clarice na sua obra. Mas a Sim. primeira coisa que chamou a atenção para a gente poder fazer esta live, e todo mundo aí é muito bem-vindo para fazer comentários, perguntas, participar, né? Tem muita gente que é fã da Clarice, que gosta da Clarice e conhece a Clarice, então acho que isso tem que ser uma conversa bem aberta, né, entre nós todos Sim. aqui. Mas eu começo perguntando para você, Beatriz, que se aprofunda, eu sei que você está escrevendo um novo livro aí que também tem um pouco da influência da Clarice. Por que você acha que hoje a Clarice é tão... existe tanta coisa sobre a Clarice na internet, frases, muitos seguidores, né, em grupos que são quase clubes sobre a Clarice. Não sei se o que você acha desse fenômeno, que parece bem atual. Você já pensou sobre esse assunto? Pensei, eu estava pensando nisso hoje, e eu lembro que quando eu ouvia falar da Clarice, eu nunca fui uma leitora de Clarice desde jovenzinha não, tá. E eu lembro quando eu ouvia falar da Clarice, e a Clarice sempre foi muito jovem, assim, ela sempre foi muito, eh cultuada pelos jovens, assim, eu lembro que na roda do né, tem uma entrevista dela, que ela fala que pergunta se ela é hermética, né, ou dizem: "Você é hermética". Acho que tá dando um duplo aí, tá dando? Você tá me ouvindo 2 vezes também ou sou eu que tô? Eu estou, mas é porque eu ouço uma vez aqui no celular e outra no fone de É, ouvido. deve ser isso aqui, mas vamos lá, tecnologias. E aí a Clarice na entrevista que ela deu, acho que uma das únicas que ela deu É para bom pra porque TV. reverbera as palavras. É, temos um eco aí. Então, e perguntam, né, se ela é hermética, disseram que ela era hermética, se ela concordava com isso, se ela era incompreensível, tudo. E ela falou que um dia foi um professor de universidade, enfim, ou um literato, falou para ela que não entendia o que ela escrevia. E no dia seguinte foi uma jovem estudante de 13 anos dizer até, né, para ela que o livro dela tinha mudado a vida dela. Então a Clarice já recebia visita desses jovens, né, da escola que liam os livros dela, tudo, desde muito cedo, assim. Então eu acho que é muito coerente essa essa paixão, né, o quanto ela é cultuada hoje pelos jovens ou pela internet, assim, porque eu acho que a internet ainda tem um público muito jovem, né. E a Clarice, mesmo que você não consiga entender a escrita dela, tem frases, né, que você tira dos livros dela que são muito impactantes, né, e acho que a turma gosta disso, e aí funciona bem na internet, né. Ela funciona, tem lá, são curtas, né, quando você, enfim, recorta ali São do quase romance. haikais, né? Isso. E são Pensamentos impactantes, né. breves.
E aí funciona, são quase como slogans existenciais, né, da Clarice. Então não me surpreende não, ela ser tão cultuada não, assim, no mundo digital. Eu acho que ela funciona bem, mas assim, é só a pontinha do iceberg, né, o que a gente vê, claro, tem grupos bem muito aprofundados, tudo, mas Tem claro que gente que se você aprofunda no sim, trabalho dela. nossa senhora. Mas assim, não é lendo uma frase de efeito da Clarice no Google, né, que você coloca lá, que você vai entender Clarice não, né, Clarice é de uma profundidade, assim, impressionante. Mas não me surpreende ela estar tão cultuada aí no meio Eu digital tenho não. eu tenho a impressão que a internet, ela, além de possibilitar, né, você fazer o meme e ela se presta o que ela escrevia sempre se presta muito a essas frases curtas, né, de efeito, coisas um pouco filosóficas. Também tem o fato também, não sei se você concorda, de que eu acho pessoalmente que ela é uma literatura muito introspectiva, um pouco da solidão, talvez reflita um pouco os tempos, né, em que as pessoas se comunicam menos ou se comunicam pela via Sim, virtual, né? E as sim, pessoas hoje vivem muito sozinhas, né? Tem é. muita gente separada, e o fato também dela ser uma literatura, eu não sei se você acha que existe, é uma pergunta que eu te faço, uma Existe literatura uma feminina, relação. mas é como é um ponto de vista dela, ela fala muito sobre a casa, os filhos, as relações comuns, a vida da Sim, mulher e a perspectiva da sim. mulher. Talvez isso traga e crie uma empatia muito grande com o público feminino Uhum, que pensa, né, que não é só que não age mecanicamente assim, e pensa sobre a condição da mulher, né, sim. hoje e em qualquer tempo. Não sei se você acha que existe uma literatura feminina da qual ela poderia ser representante? Eu acho que sim, acho que feminina sim, porque ela era uma mulher incrível, era mulher, era esposa, era mãe, né, e muito mulher, assim, tem um romance dela que eu não lembro agora, onde o romance inteiro ela vai contando como ela se prepara para encontrar esse homem, e como esse homem a faz sentir, assim, e é muito, muito forte, muito bonito. Sim, é uma literatura muito feminina, mas muito humana também, assim. E eu acho que tem tudo a ver, sim, com os tempos atuais, porque era uma leitura muito introspectiva, né, muito quer dizer, a escrita dela, na verdade, é uma escrita muito é uma coisa que eu adoro fazer, que eu fiz com Anne Bee, o meu segundo romance, e acho que no Apneia também, que é isso, da mulher dentro dela, assim, pensando e no fluxo de É pensamento, porque uma literatura introspectiva, né? Seria é, isso. e muito íntima, assim, né, ela tem uma intimidade muito grande, assim, com pelo menos comigo, assim, quando eu leio, aí eu Tem uma coisa, eu, por exemplo, eu escrevi um romance sobre Anita Garibaldi, meu último sim, romance é a Anita, né? E alguns leitores me mandaram mensagens dizendo que não gostavam ou achavam estranho que o livro fosse da perspectiva do Garibaldi e tá. não dela própria Anita, como se eu fosse interpretar o personagem e penetrar. Quer dizer, em vez de ser uma literatura para dentro, na verdade era o observador sobre a Anita, né? Sim, Na verdade, não é que eu, recém entrar dentro da psique da mulher ou tentar hum, elaborar uma literatura feminina, mas é que, da minha perspectiva, e eu não sei se eu estou mudando em relação a isso, mas assim, você existe para o outro, né? Ainda mais com quem você vive, você é o espelho do outro. Então, sim, eu achava que quem tinha que dizer quem era a Anitta era aquele que ia conhecer melhor. E outra, como o personagem, talvez os mais extraordinários da história, se não mais extraordinário, quem é essa mulher por quem o Garibaldi era apaixonado? Tinha que ser alguém que ele achasse que era igual a ele ou melhor, né? Então, me uhum, parecia que o jeito de contar a história era pelos olhos dele, era de quem vê, né? E eu achava, né? Não sei se ainda acho, que assim você só existe diante do olho do outro, né? O que não impede também que você faça essa literatura, né, de dentro para fora, quer dizer, hum. que seja você com você mesmo. Eu não sei se e você nos livros que você tem, eu li o Apneia, ele é muito reflexivo, né? Tem inclusive esse truque muito bem feito, por sinal, parabéns, de você segurar o assunto, né? Como se você reproduz na literatura aquilo que você quer transmitir, né? Que é uma coisa que te prende à respiração. E aqui
também, né, para quem gosta da Caligrafia. Clarice, caligrafia selvagem, talvez seja a coisa mais parecida que eu já vi com a Clarice, inclusive na forma, né. Eu não Sim. talvez você possa falar melhor sobre isso do que eu. Sim, Se você vê semelhança ou se isso realmente te inspirou. é. Eu acho que sim, eu concordo quando você comenta que existimos, né, através do olhar do outro, mas de dentro eu acho que, somos refletimos, né, e somos refletidos pelo outro, mas temos um universo gigantesco dentro de nós, né. Eu comecei a escrever, eu tive coragem de começar a escrever, quando eu descobri que eu podia fazer isso, que eu podia falar como se estivesse dentro do meu pensamento, assim, né, porque eu não tenho capacidade de escrever um livro histórico, de elaborar, enfim, uma história, um enredo e amarrar e os personagens, não tenho isso. Mas quando eu Não é vi capacidade, isso é o interesse que a gente tem. Quando a gente tem os olhos para isso, se dedica a isso. não, capacidade Acredita também, você porque eu já quer. tentei e não consegui, ficou uma droga tudo, e eu falei: "Meu Deus, como consegue?". Mas quando eu descobri que dava para fazer isso e que era isso que eu gostava de fazer, que essa coisa né, de falar: "Bom, é uma mulher andando na rua e pensando". E você deve imaginar que, né, como é a cabeça de uma mulher, né, existe ali milhares de possibilidades. Então, por exemplo, você pega os livros da Clarice, mesmo quando ela fala de outro personagem, né, mesmo eu acho que é sempre ela, assim, sempre ela dando o olhar dela sobre o mundo e colocando questões. E por isso que me atrai tanto, assim, quando você pega a Macabeia, né, as questões, a vida que aquela mulher vive, tudo. Então eu acho que para mim isso tem uma força muito grande, eu gosto muito, isso influencia muito a minha literatura, assim, o modo com que eu escrevo. Eu vi aqui no Caligrafia Selvagem algumas coisas, né. Você é Sim, muito corajosa, fala da questão do abandono, sim, tem a questão da solidão também. sim, Precisa muita coragem, né, para escrever sobre isso, né, é uma coisa muito sim, pessoal. Eu já passei por essa sim, experiência, sei como é que é. sim. E então, assim, é muito difícil fazer isso e só quem tem uma necessidade muito grande faz isso. No caso da Clarice, eu vejo, assim, que a questão da solidão, né, é muito importante. Primeiro porque ela, assim, ela nunca está satisfeita, né. Mesmo assim, a vida cotidiana, por exemplo, tem um conto aqui que eu gosto muito dela, que é o, Pra Lá Que Eu Vou. Nada é o que é. A xícara da mesa é alguma coisa que leva ela para algum lugar, né. É, Você outro dia mesmo colocou no Instagram aí uma frase do romance dela, Perto do Coração Selvagem, né, que a sim, liberdade não é o bastante, o que eu preciso eu tenho outro nome, né, quer dizer, o que ela precisa não existe, né. E existe. talvez isso sirva também um pouco sobre os relacionamentos, porque aqui, por exemplo, você fala no livro de um homem frio que você não consegue fazer dele o que você queria, né. Mas, talvez essa seja a questão, né, do artista, da literatura. Você Para isso que serve a arte, de certa forma. O que você precisa, na verdade, não está nas pessoas, né. É, Nenhuma pessoa não é o tá. bastante, ela não é a outra pessoa que te supre, é na arte, no fundo, que você se realiza, né. E a gente talvez, isso tenha um peso terrível, assim, para a vida da gente, porque a gente talvez cobre o que a gente acha que é falha dos outros ou falta, né, talvez É, seja a gente, né, essa necessidade suprema, né, necessidade. do reconhecimento, do entendimento, do diálogo, de um diálogo que É. não vai existir, porque esse diálogo é de você com você mesmo. É, exatamente, e por isso que eu gosto tanto da Clarice, assim, eu me identifico muito com a escrita dela, porque é isso, ela acho que a Clarice, ela é uma das escritoras, né, faz parte daquela leva de escritores antigos, que descobriram o grande abismo da existência, né, e se deu conta ali: "Nossa, olha o que que é isso aqui, olha o que é existir, olha o que é ser um ser humano no mundo, nesse universo", assim. E ela não ficou nas bordas não, não foi só um flerte, né, a Clarice ela não elabora, assim, ela foi a fundo. E o que eu gosto, assim, o que me admira muito é que, assim, ela não faz nada para agradar, isso eu gosto muito, assim. Ela não elabora, ela não o livro dela começa do jeito que ela quer que comece, né. Por exemplo, eu tô com esse aqui, o Água Viva, e
não tem essa coisa de: "Ah, era uma vez", né, veja bem, porque às vezes o autor, a gente tem essa necessidade, eu não sei, de explicar, né, é um pedido de desculpas meio subliminar, né, enfim, a gente quer e ela começa, né, esse livro dela começa: "É com uma alegria tão profunda, é uma tal aleluia, aleluia, grito eu, aleluia, que se funde com o mais escuro ruivo humano da dor de separação, mas é grito de felicidade diabólica", enfim, ela já começa assim. Quer dizer, quem pega o livro, ela não vai explicar assim, ela não vai colocar bonitinho: "Olha, agora eu escrevi, né, então esse personagem", não, ela já vai direto assim, né, um chute no peito, assim, e você é tomado por aquilo. E eu acho que a Clarice ela é muito quântica, assim. Eu acho que é uma das escritoras que ainda estão para ser, né, entendida, se é que é possível isso, né. O tanto que Talvez ela é ela mesma tenha passado a vida nesse esforço, né. nesse esforço, ela era um personagem, ela era uma mulher muito E diferente, ver ela né, muito nessa essa enigmática. insatisfação nela, né. Ela foi casada, por Sim, exemplo, com um diplomata e tinha isso, uma vida lá e acabou se sim. separando, porque ele estava sempre viajando, quer dizer, ela não parecia que não era o foco, né, da relação, então a pessoa acaba se afastando. Olha, Beatriz, tem muita gente aqui Hum, entrando, obrigado. Gente, legal, a Flávia Petrossi, estou vendo aqui, a Flávia Ribeira de bacana, Castro, obrigado. O legal. Alessandro diz: Obrigada, gente. "O que vocês estão falando, todo mundo é uma Clarice, mas com vergonha de aceitar, ou mesmo sem saber". Talvez por isso ela ande tão popular, viu, Tomé? E tem, Clarice assim, Lispector. passagens que eu considero brilhantes da Clarice, desse sentido da Hum, introspecção, porque ela está muito próxima da poesia, tanto que o gênero onde ela atua, né, ele é um pouco indefinido, o conto não chega a ser um conto, o romance não sim, chega a ser um romance, sim, as histórias curtas, elas parecem mais poemas em prosa, né, assim, uma coisa muito difícil de fazer, né, porque cada frase é uma pérola, né, muito sim. trabalhoso, algo que eu acho que você consegue fazer muito bem aqui, viu, Beatriz, no Caligrafia Meu Selvagem, caligrafia? Obrigada, que eu vou obrigada. mostrar aqui, recomendo. Eh, Vocês podem fazer perguntas ali também, viu, e participar, gente, Sim, ó, tá? Eu estou aqui, administrando aqui, tá, amadoristicamente, como sempre, mas vai, tá? tô dando uma olhada aqui também. É, eu queria perguntar, assim, para a turma que está aí, se tem alguma frase da Clarice ou algum livro que mudou, né, porque acho que a Clarice ela não passa, assim, desapercebido, não é um livro, não é uma leitura qualquer que te fala assim: "Ah, li, gostei, interessante", não, assim, não sei. E aí alguém poderia comentar, assim, E eu porque queria te fazer essa pergunta, você tendo, assim, lido isto, né, eu queria hum. saber de você, o Caligrafia Selvagem, o que você acha que é a Clarice? Se seria mais uma poesia em prosa ou uma prosa poética, ou o quê? O que você acha? Eu acho que a Clarice o que ela escreve é de uma verdade tão profunda, e é tão bonito, porque é verdadeiro e porque é forte, que em alguns momentos daquilo vira poesia. Você tira aquilo, tem frase, assim, que é uma poesia, assim, é uma poesia ainda não classificada, não é, sabe, é isso, é difícil, não dá para classificar a Clarice, assim. Eu acho que é isso que eu gosto, assim, porque quando eu comecei a escrever, Thales, eu não sabia a que estilo você vai escrever. Eu acho isso criminoso, assim, você, né, dizer para "Eu vou escrever nesse estilo". Não, acho que primeiro você escreve o que você sente, o que você Vai não para consegue mais conter. E aí, se por um acaso aquilo vai se adequar, mas por um acaso mesmo, né, assim, não porque você delimitou. Porque quando a gente fala: "Ah, vou escrever nesse estilo", porque, por exemplo, tem uma leva de escritores que eu já ouvi isso quando o Twitter surgiu, e fala: "Não, eu preciso escrever, uma quantidade X de caracteres para caber no Twitter". Eu falei: "Tá, mas poesia sob encomenda digital, né?". E eu fiquei pensando até o quanto que é verdadeiro, né, o quanto que isso você não está assim, a tua escrita não pode estar a serviço da forma.
Eu acho que isso a escrita dela nunca esteve a serviço de forma alguma, né. Tanto que ela nem se considerava escritora profissional, né, quando perguntavam para ela. Tem uma pergunta aqui, não sei se responde a tua pergunta. E tem uma pergunta Eu acho que aqui. você respondeu tanto quanto dá Tem para ser respondido, talvez, né? porque é dificílimo, assim, falar o que que eu acho que tem livros, assim, como esse aqui, que é uma viagem, esse livro dela, Água Viva, que você tira trechos poéticos, assim, mas eu acho que não dá para classificar, porque ela não escreveu preocupada com isso. Eu acho que isso é o grande barato, assim, de você escrever, e aí cada um vai tentar falar: "Nossa, o que eu li um romance lindo daquela mulher, eu li uma prosa poética", né. Eu acho que a única coisa classificável dela, sei lá, são os contos, né, que aí é conto mesmo, tudo tem aquele formato lá de conto, tudo. Mas é isso, fora isso não dá pra gente tentar classificar não. A Samantha Felizardo está falando aqui, é um fluxo de pensamentos, Fluxo de pensamento. tão Exatamente, poético e tal. exatamente. Mas naquela época ela chegou a ser criticada, porque Sim, ela não era justamente classificável. Talvez a coisa mais parecida, eu vou responder aqui, o Fábio perguntou qual é o melhor livro para sim, começar, eu sugeriria os contos, porque tem os até esse livro, contos. essa coletânea aqui da Sim, Valnice Galvão, que eu recomendo, sim, é uma coletânea de contos, é um ótimo livro para começar, sim. eu acho. E tem essa questão, né, porque eu acho que ela é poeta, só que aconteceu um episódio triste, né, para a história da literatura. Não sei se você conhece essa passagem, porque ela mandou os poemas dela para o Manuel. Eu acho que ela era poeta, eu acho. E acho que por Hum, ela escreveria poesia. E ela mandou os sim. poemas dela para o Manuel Bandeira, e o Manuel Bandeira disse que era uma porcaria, e ela pegou e queimou aquilo. É. Você sabia disso? Não sabia não. Ela Sabia queimou a muita poesia coisa. dela de raiva É, por causa do Manuel Bandeira. E o Manuel Bandeira depois se arrependeu e mandou uma carta para ela dizendo: "Você é poeta". Só que aí, menina, já era, já tinha virado já é. fogo o negócio. E E olha a força que isso tem, a importância que isso tem. Eu sempre me preocupei muito com isso, ô Thales. Eu comecei a escrever e participando de um clube de escritores lá em Poços de Caldas, quando eu morava lá, quando eu comecei a escrever para valer mesmo. E eu sempre tinha muito cuidado, assim, porque eu via escritores começando e colocando a sua escrita sob a avaliação, né, dando para o escritor já consagrado avaliar, e eu acho isso um crime, não é o cara não vai saber, quer dizer, ele pode dizer: "Isso aqui não é métrica de poesia, isso aqui é poesia concreta", tudo bem, mas até ele só que dizer era o Manuel Bandeira, né? mas mesmo assim, entendeu? Mesmo assim, mesmo sendo Manuel Bandeira, eu acho que você vê, deu maior bandeira, né, deu, né, Deu quer dizer, Bandeira. fez besteira, porque Até e rima, eu né? Podia ser até um rima. poema do Manuel Bandeira. Pois Esse. é, Manuel mas Bandeira eu acho fez que besteira, desceu a ladeira e esqueceu da Clarice. mas eu acho que é compreensível também, porque os poemas dela, imagina, deviam ser tão à frente ou tão complexos que, claro, ele lá no formato dele falou: "Minha filha, isso aqui não é poesia, né, do modo patriarcal, né, talvez, minha filha, né, isso aqui talvez não seja poesia". Mas a minha preocupação é com o pessoal que está começando a escrever, sabe, tem gente que queima mesmo, e aí não escreve, às vezes não escreve nunca mais. Imagina, se a Clarice tivesse decidido não escrever nunca mais, né. E talvez porque o que ela escrevia estava além da compreensão. Tem uma passagem que ela com 16 anos, ela era muito tímida, mas ela falou que era uma tímida com audaz, né. Ela ia buscar o que ela acreditava. Que ela foi levar os contos dela para uma revista. E aí o cara perguntou: "Você copiou isso de onde, minha filha?", né. Ela falou: "Isso é meu". "Tá, você não traduziu não, né?", "Não". "Então eu vou publicar". Então tinha isso, assim. E eu sou artista, assim, eu sou atriz e escritora, mas eu sou guerrilheira, assim, né. Eu acho que a minha arte é de guerrilha, assim, eu acho que a arte ela tem que transformar, ela tem que mexer, tem que fazer alguma coisa, assim. Então não dá para porque acho que vem antes com o teu ideal. Não dá para você fazer literatura porque você quer ou ficar famoso, ou porque você quer não sei, assim, eu tenho essa visão, né. Nunca fiz teatro para entreter, nunca fiz literatura para entreter. Eu fiz porque eu achava, primeiro, que aquilo que eu queria falar
tinha uma importância vital para mim, e talvez numa vaidade minha, não sei, aquilo talvez tenha uma importância para o outro. Eu acho que só o fato de um ser humano abrir o coração com verdade e se colocar frágil e dizer para o outro: "Olha, esse é o meu pecado, essa é a minha dor". Acho que isso aí já te dá um alento, porque pelo menos funcionou comigo. Diga. Eu acho que você está na Hum, literatura, que chama na verdade de literária, né, que é uma forma redundância, que literária. Sim, mas você é lógico que tem a é, literatura de entretenimento e que faz eu confesso que eu sempre tentei mesclar as 2 coisas, sabe, tentar sim, fazer uma literatura que uhum, entretém e de sim, qualidade, que é uma combinação sim. difícil e é possível, e tem grandes casos aí Difícil, de gente que consegue, né, por exemplo, você lê o difícil Garcia sim. Marques, tudo é maravilhoso e você Sim, lê, né, com grande interesse, mas é sim, difícil fazer, sim, tanto quanto fazer, eu acho, essa literatura que você está falando, com essa qualidade, né, porque você pega a Clarice, você não joga nada fora, né, tudo nada. ali é brilhante, É, tudo é bem feito, é é, trabalhado, ela é como ela faz o mesmo trabalho ali que o Guimarães Rosa, só que do jeito dela, né. Cada sim, frase é uma criação, né. é, E talvez isso complique, dificulta a pessoa. Eu não gosto muito mais tão dela como romancista, por exemplo, do que como contista, por causa disso, porque aquilo fica, extensivo, né, acaba sim, ficando muito, né. A frase, né, a história curta. O que eu acho mais parecido com a Clarice, dentro da classificação que a gente pode, é o Cortázar. Não sei se você leu Cortázar, mas não, o não, Cortázar ele tem esses contos curtinhos, às sim, vezes, e ele tem com ela essa semelhança de fazer uma literatura da estranheza, que é sim, assim, eu ele amo isso, eu amo. ele Hum, pega coisas do cotidiano, sabe, a uhum, xícara sobre a mesa, instruções para sim, subir uma escada, e ele transforma o cotidiano em outra coisa, que é algo que ela faz muito muito bem também, e do mesmo jeito, sabe. E eles são mais ou menos contemporâneos. Então acho que sim, ali não tem muito disso na literatura, né. Eu acho que são eles, mas sim, é o único equivalente que eu encontro, né. sim, E a gente tem aqui menos que 10 minutos, Beatriz, para a já? gente ter. É, aqui a conversa passa rápido. Como assim, E gente? Não começamos? Tem estou certeza? recebendo esse aviso aqui, é Que lamentável, loucura. mas antes que tudo se acabe, Sim, eh, meu eu Deus, passou eu muito quero dizer para rápido, todo mundo jure. aí que a gente pretende voltar toda sexta-feira aqui, né. Sim, lá, vamos apresentar o nosso, Polaroids literárias, né, falar que é toda sexta. Fala aí do Polaroids então, porque eu acho que o pessoal vai gostar disso aí. Sim. Então, o que que é o Polaroid? Bom, o Polaroid, ideia do Thales, que me convidou, né, para bater um papo sobre literatura toda sexta-feira à noite, 6 horas aí no Brasil, 10 horas, 22 horas aqui em Portugal. E aí vamos escolher sempre um tema, tudo é desculpa para a gente conversar, né, falar sobre literatura, falar sobre o que a gente pensa, o que a gente produz, o que os outros produzem, enfim. É um modo de ficar perto, né, Thales? Ficar perto. Eu acho que para a pessoa seguir o Polaroids, por enquanto é no Uhum. Instagram, a gente deve alternar, Isso, né, Beatriz? Hoje está todo mundo aqui no @tguaraci. Eu isso, convido todo mundo a seguir a gente no Instagram, porque fica mais fácil a comunicação, vocês ficam sabendo qual vai ser o tema da semana, isso, a gente vai preparando algum material antes, e isso. o da Beatriz é o @beaaquinoatriz, Atriz, isso. né. É um aposto nela mesma, né. Bem 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 poético e literário, Bem poético. hã, até no perfil, tá. Será que não dá Então, para gente responder alguma pergunta? Estou vendo uma pergunta aqui, vamos qual o ver aí, melhor ó. seria o melhor livro da Clarice para iniciar? Ai, para Dá sua iniciar, meu sugestão Deus, aí. Eu já falei o meu aqui, ó, você falou? Ah, para mas esse fala o aqui nem seu. pensar, esse aqui para iniciar não, porque esse aqui você vai ficar maluco se você iniciar a Clarice aqui. Eu acho que livro de contos. Eu acho que os livros de contos da Clarice são, eh, assim,
podem ser interessantes, porque são curtos, se você passar mal com a leitura, aí você dá tempo de se recompor, Toma um né. cafezinho. Toma um cafezinho e vai que vai. Acho que livro de conto sim, aí se gostando, né, se interessando, você vai para o romance dela, que eu acho que são maravilhosos, assim, é um modo de conhecê-las, assim. A Hora da Estrela, pelo amor de Deus, né, que é o romance mais célebre dela, talvez, Eu gosto e mais do primeiro, Perto do Coração Selvagem. do Coração Selvagem eu gosto muito Mas também. eu queria saber por que você diz isso. Porque, assim, na minha opinião, né, ou A deixa Hora da você dar a sua Estrela? primeiro. Eu acho Fala porque da Hora da Estrela. A Hora da Estrela, ela reúne esse lado Clarice de ser, porque é um fluxo de pensamento também. Eu gosto porque é uma mulher sozinha, vivendo uma vida sozinha, desgraçada, miserável, que é uma Macabeia, né, que é a heroína da história. E, assim, a Clarice, ela fala dessa miséria anônima, né, sabe, dessa natureza machucada, assim, dessa gente que existe, né, a Macabé existe, mas quantos nordestinos não foram para o Rio de Janeiro e moravam naqueles cortiços, naquelas repúblicas, né, naquelas pensões, e a Macabé acho que só comia cachorro-quente, assim, tudo. E não há salvação para essa gente, assim, no sentido de a Macabé sonhava e, enfim, a Clarice mostra isso com muita força, assim, é a verdade como ela é, e aí e isso vira poesia, tá, isso aqui é bonito, porque é tão não é triste, porque não é um romance russo, triste, trágico, não. É porque é ali do lado, depois que você lê Macabé, você sai na rua, você olha para uma pessoa, você fala assim: "Puta, essa menina pode estar passando a mesma coisa que a outra passava", sabe. Aproxima, eu adoro isso, assim. Eu adoro Ó, o quando o pessoal autor aqui, ó. aproxima. Moreira Bittar, Clarice Imortal, Tânia, A Hora da Estrela, eu estou na Hora da A Hora da Estrela. Eu gosto Perto do Coração Selvagem, porque é justamente esse tipo de literatura mais clássico da Sim, Clarice, ela dentro dela sim. mesma, né? E é Uhum. o primeiro, e esse último, que é o último romance, A Hora da Estrela, né? É que eu acho que ela Sim, tenta mesmo fazer um romance, né? Que é um sim. personagem. E essa coisa de você colocar o. Eu não posso deixar de falar, até porque eu sei que a Flávia está aí, e ela é realmente responsável por isso. Eu acho muito bom você dar voz ao invisível, ao ser humano. Invisível. A literatura faz isso melhor do que ninguém. Eu, Sim. eu me arrisquei a fazer esse livro aqui, olha, Beatriz, é a história Aham. da Chau, que é uma menor Ok. abandonada que vira líder de rebelião em presídio. E é em primeira pessoa, uma história real, mas que Maravilhoso. você lê como um romance, Uhum. drama, violência, momentos Sim. engraçados e tal, e mostra muito da realidade brasileira. E, eu convido também todo mundo a ler isso aqui. Não é literatura, não é poesia, mas diz muito sobre Aham. a vida da gente. É o jeito que eu encontrei também de interpretar uma mulher, né? E dar voz E dá ao voz. invisível, Sim. porque a gente passa, é a pessoa que você vai passar na calçada, por cima, hoje. Tem histórias incríveis Incrível. e fala muito É, sobre uma realidade que está tomando conta do Brasil, isso. né? Eu acho que a literatura serve para isso, para dar voz a essas pessoas, né. E aí o outro que lê fala: "Nossa, então aquela pessoa se sente assim". Eh, eu estou falando muito sobre isso ultimamente, porque estamos vivendo aí, né, numa pandemia, tudo, e, eh, claro que os livros de história vão contar, né, o número de mortos, vão classificar tudo, e mas é a poesia, a literatura quem vai fazer a arqueologia do sentir humano. A Terra está Então, passando, né, o mundo inteiro por um colapso gigantesco, as pessoas estão desaparecendo, estão morrendo, né. Então assim, é a literatura, é a poesia, né, que vai dizer, que vai tem muita gente produzindo, vai dizer, né, como é aquela pessoa que se sentia enclausurada, como ela perdeu o seu ente querido. Então, assim, olha a importância que isso tem. Daqui a é, 100 anos, vamos saber da pandemia e vão saber também, por causa da literatura e dos livros, né, e da poesia, como essas pessoas se sentiram. as Então eu ideias transformam, né? Elas também podem melhorar, não só reflete, como também, elas podem mudar a também. realidade. Olha, o Nilad Dob diz bravo os nossos É, comentários. Ele já tinha metido a também o Nilda dedo na cara maravilhosa. do Manuel Bandeira, né? Que eu vi aqui. Isso. Muito, muito, muito boa a sua participação.
Obrigado. A gente está com o tempo acabando, Beatriz, mas a Que nossa... rápido, meu Deus. Tá muito Sexta-feira tem rápido mais. isso aí. É isso. Diz aqui, esbarrar com Clarice logo ali na esquina. Às vezes penso que vou esbarrar, o Castilho e Paulo. O bom, gente, é que a gente pode repetir isso aqui toda sexta-feira. Toda Então, eu sexta-feira, só vou sim. deixar essa mensagem aqui, Uhum. sigam, para saber qual vai ser Isso. o tema da próxima semana, sexta-feira, 18 Isso. horas. O nosso Polaroides Literárias, isso. pelo perfil da @BeaAquinoAtriz, da Beatriz Aquino, e o Teguaraci, que vocês devem seguir também, por gentileza, porque a gente também vai publicar coisas sobre a sexta-feira lá, tá? E nós vamos escolher um tema, vocês vão ficar sabendo pelos perfis o tema, e a gente pode, talvez, ver um jeito de ampliar esse nosso tempo aqui, né? Para a gente poder conversar mais, que está muito gostoso. Né? Mas foi muito rápido. Eu estou vendo aqui que nós começamos às 10, passou 40 minutos, né? Geralmente ele tem 50 minutos, mas você já está avisando mas aí. Eu tenho aqui um anjo da guarda aqui, que está me puxando já a orelha aqui e já está falando que a gente está no fim. Tá bom. Então vamos lá. Convido todo mundo. Obrigada por quem participou. Não deu para ler todas as perguntas, mas sexta-feira tem mais. A gente conversa aí sobre... Mandem sugestões também, né? Beatriz, é um grande prazer falar com você. Prazer é meu. Agradeço o convite, tá? Muito mais ainda depois de ter lido Caligrafia Selvagem e bastante do Opné. Meus parabéns. Espero que a gente possa repetir isso aqui sempre. Tenha gostado. E olha só que chegaram aqui. Olha só. Olha! Chegou hoje. São meus livros em Portugal. Para quem não sabe, a Beatriz mora em Lisboa, né? E, para minha sorte, eu tenho 2 livros em Portugal que eu pude mandar para ela. Tá bom? Bom, Beatriz, um beijo para você. Beijo, Guilherme. Obrigado, viu? Até. E obrigado a todo mundo que esteve por aí. Voltem na sexta-feira, 18 horas. Obrigada, gente. Obrigada. Caligrafia Selvagem de Beatriz e o nosso... Polaroides Literários. Aê! É Até. Pronto, estreou, nasceu. Tchauzinho.